E aí galerinha, vamos a mais um vídeo do nosso canal. Então gente, a gente vai fazer aí o trabalho dessa Trailblazer. Ela veio de Porto Seguro até aqui na nossa cidade, que é Governador Valadares, para fazer esse trabalho. Esse carro é praticamente todo original, tem só duas peças repintadas. E aconteceu um problema aí que está ficando muito comum nessas caminhonetes, né? Do ano 2012 até o ano 2016. Essa aí é 2015, tá gente? É o desplacamento da tinta. Nós vamos fazer o trabalho aí e vamos investigar aí a possível causa desse problema, que é tão comum nessas caminhonetes, tanto na Blazer, quanto na S10, quanto na Montana, e geralmente no carro branco, tá gente? A maioria dos carros que dão problema é no carro branco, e também nas regiões aí onde que pega mais reincidência de sol. Então, para a gente fazer um trabalho garantido, para que esse carro não torne ter outro problema desse desplacamento, a gente vai remover totalmente o material dele, deixando ele totalmente na lata. Eu resolvi fazer a limpeza desse carro de forma química, tá? Com removedor pastoso. Geralmente eu uso muito aí o disco strip, ou uso também a politriz com disco Rokit 80. Nesse carro eu resolvi fazer dessa forma. Por quê? No processo de fabricação, o carro ele é feito por várias camadas de proteção da lata. Uma dessas camadas é o galvanizado, que é feito de forma de imersão. O carro é todo montado, toda a parte metálica do carro é montado, o carro é imergido numa solução desengraxante, depois ele passa na solução que forma o fosfatizante, que é o que usa o ácido fosfórico, e essa fosfatização ela cria uma camada de galvanizado no carro. Essa camada é uma camada que auxilia aí a evitar a corrosão. Por exemplo, nesse capô aí, ele teve um lugar que foi feito um serviço de pintura e a pessoa não utilizou o Arch Prime para fazer aí a preparação. Você pode notar que começou a oxidar de baixo aí, onde ficou exposta a lata sem o galvanizado. Então, você começou a oxidar por conta desse tratamento feito da forma inadequada na lata que ficou exposta. Então, o que acontece? Com a remoção de forma química, a gente vai deixar totalmente esse galvanizado do carro original. Então, assim, é mais uma camada protetora para evitar a oxidação, por ser um carro de litoral, que tem muita facilidade de enferrujar, então a gente faz dessa forma para segurança, tá gente? Segurança a mais do trabalho. Então, eu removi o carro todo, depois eu fiz a limpeza e fiz a aplicação aí do Arch Prime nele todo para dar aderência nesse galvanizado. Se também só limpar o carro e vir com a aplicação de Prime só, também não é o recomendado. Aí no teto a gente viu uma situação um pouco diferente, que a tinta, onde desplacou a tinta, ficou exposto só o cataforese, que esse Prime que é de cor bege, ele não tem proteção ultravioleta, ou seja, ele acaba queimando com o sol, ele foi queimando e ficou exposto somente o galvanizado da lata. Mesmo assim, exposto o galvanizado, você pode notar que não há oxidação, que a função desse galvanizado é realmente conter a oxidação. Mas se a gente faz o lixamento de forma mecânica, pode tirar esse galvanizado. Então aí a coluna, eu comecei a lixar aí. Esse carro foi pintado com tinta PU. E o que está desplacando nele, na verdade, não é a tinta. É o primer sobre o cataforese, que esse primer aí bege. Então, é eles dois aí que não tiveram aderência legal. Aí sai o primer da fábrica e também sai a tinta junto. Aí eu estou mostrando que também já há oxidação na coluna aí da porta traseira. A gente vai recuperar. E a lanternagem que eu falei com vocês, o serviço das duas peças, são essas duas peças aí. Que tinha, assim, o capô também já tinha uma repintura nele, um retoque. E aí na lateral e a porta foi toda repintada. Então a gente vai fazer a lanternagem. Eu vou lixar todos os cantinhos aí, tirar toda a tinta que ficou nos cantos. Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar. Vocês podem notar que eu isolei todas as partes internas do carro para que o removedor pastoso não entrasse dentro dessas beiradas, porque aí tira a tinta, não tem como ter acesso a essas regiões, aí tem que desmontar o carro inteiro para lixar as partes internas. E isolando do jeito que eu fiz, não entra o removedor pastoso ali dentro, então, mas fica esse restinho de tinta nas quinas.
Aí esse restinho de tinta nas quinas eu tiro de forma mecânica, lixando com a lixa 150. Então vou tirar toda essa tinta, essa excesso de tinta. Vou tirar essas faixas aí. Outra coisa que eu notei, regiões que o sol não pega, a tinta não descasca, tá, gente? Então o problema maior, o causador do problema é o sol. Então o sol ele cria uma reação nessa tinta, e essa tinta, desse primer no caso, ele perde aderência com o cataforese, que é esse prime bege aí. Então eu notei isso aí, foi o detalhe que eu notei. Tem outras regiões do carro que eu vou lixar, que vocês vão ver que é a região onde tinha sol, descasca. A região que não pegou sol, não descasca. Igual em cima aí no rack, o rack de cima do teto, ele tampa uma parte do teto. Vou passar o kit, vocês vão notar que a parte onde que ficava exposto no sol, a tinta junto com o prime sai com muita facilidade. As partes onde tinha frizz, onde tinha envelopamento, elas se mantiveram sem descascar por conta do que não pegava sol. Eu tive que desmontar também as maçanetas, as guarnições e todos, os frisos, a borracha da porta eu tive que tirar também, os retrovisores, para ter acesso a toda a lata do carro. Outra parte que foi feita foi tirar também essa guarnição do vidro aí, mas eu deixei para tirar por último, porque eu entendi que tinha que tirar o vidro para tirar a guarnição. Mas a guarnição saiu sem tirar o vidro. Aí onde que eu falei, ó, a região do teto, na região onde que pegava o rack, não está desplacando. Já a região onde que não pegava o rack, onde que o sol pegava direto, estava desplacando com facilidade aí. Então, ou seja, o causador do problema foi o sol. Então a região ali não tem resistência ao sol. Então eu vou tirar toda essa massa aí que tinha aí, para fazer a funilaria de forma adequada. Tinha muita massa aí sem necessidade. Então eu tirei toda ela aí para retornar a fazer a funilaria e também fazer aquela solda lá na porta. Estou utilizando a Politriz com disco Rokit 80 e o interface para limpar esse material aí, essa massa. Então agora já vou mostrar feita a lanternagem, como ficou. Isso aí, gente, a parte que está mais clara é a parte que está no ferro exposto e a parte que está mais escura é o galvanizado do carro. Então essa parte do galvanizado que a gente não vai mexer, vai manter ela no carro aí. Então aí o podre da coluna, agora já vou feita a funilaria. Eu não mostro, igual já falei várias vezes aqui, o rapaz que faz esse vídeo de funilaria não gosta que filme trabalhando, mas estou mostrando para vocês o resultado que ficou aí, já fiz a solda. Então foi iniciada a preparação aí. Quem está fazendo a aplicação da massa aí é um colaborador da oficina, tá? Não foi eu. Quem preparou essa lateral não foi eu. Eu vou preparar o paralama aí, vou mostrar para vocês aí como que vai ser o procedimento. Então, enquanto estava fazendo a funilaria ali do paralama, eu iniciei ali o lixamento para fazer a aplicação aí do Wash Prime nas outras peças. Alguns pontos aí, a pedrinha bateu, fez que furo e oxidou. Então, eu corro o kit ali com disco 320, eu estou tirando também essas marquinhas de oxidação antes de fazer a aplicação do Wash Prime. Então vou lixar o carro todinho com a 320 aí no Rokit. Já lixei os cantinhos todos, igual vocês viram aí. Enquanto eu estou fazendo esse procedimento aí, o funileiro está fazendo o trabalho dele lá no paralama. Essa lixa na Rokit 320 não tira, tá, gente? O galvanizado do carro, não tem força para tirar. Agora eu estou refinando aí essa massa com a 320. Estou utilizando aí a rota orbital, de giro forçado. Só para fazer esse trabalho rapidamente aí, porque estava utilizando a Rokit em outros trabalhos. Então vou começar a aplicação da massa no paralama, já foi desamassado. O para-choque a gente vai fazer por último. Eu vou primeiro fazer a parte de toda a lataria do carro e deixei por último os para-choques. O teto também foi pintado separado. Vocês vão ver no vídeo aí que eu pintei de forma separada. Então aí já foi feito funilaria, eu já lixei, já limpei com soluções engraxantes e estou fazendo a aplicação da massa. Estou utilizando a massa aí da Anjo, da linha Revolution, a massa extremamente macia, muito boa. Recomendo demais. Deixa muito pouco poros. Eu vou lixar essa massa aí com a lixa 150. É uma localização meio ruim para fazer a aplicação de massa, para preparar. Eu vou prender esse para-choque com um alicate de pressão, para poder trabalhar com mais tranquilidade ali, porque na posição que ele está ali, ele está atrapalhando até o trabalho do toco, né? O toco não consegue trabalhar de forma linear ali. Então eu peguei um alicate de pressão e travei ele ali para dentro, somente para fazer o trabalho de preparação e depois vai ser feito o trabalho de recuperação dele. Então eu estou lixando com a 150.
Primeiro eu sempre lixo essa face do paralama, depois eu lixo a parte interna. Mas para lixar a parte interna eu faço um gabarito da quina para que a quina fique certinha. Para fazer esse gabarito eu vou utilizar um arame de solda, tá gente? Arame de solda, aqueles araminhos de solda comum. Uma caneta, então eu dobro a pontinha do arame ali, ó, de forma que a ponta da caneta encaixe na dobra do arame, igual vocês estão vendo aí. E agora eu faço a dobradura ali para que esse espaço entre a quina e o lugar que vai ficar a caneta fique padronizado. Dessa forma que eu tô dobrando o arame, dessa forma ele fica mais certinho. Então eu notei, gente, que a quina ainda estava um pouquinho para dentro, tá vendo lá? Ó, essa região ali, ó, já tá um pouquinho para dentro, então tem que aplicar outra massa, porque se eu for lixar ali, a quina vai ficar torta. Olha, o arame tem que passar por dentro da massa, não por fora. Vou lixar de novo, vocês vão ver que o arame vai passar por dentro da massa. Aí eu vou colocar a fita crepe e vou fazer o lixamento da massa da forma correta, que fica aqui no lugar certinho. De novo com a 150. Essa massa eu espero em intervalo de 10 a 15 minutos para fazer o lixamento dela, tá, gente? Ela não larga óleo na lixa. Então algumas massas você faz aquela preparação dela e aplica ela, passa 15, 20, 30 minutos, você vai lixar ela, tá com sebo em cima dela. Então essa massa, ela não tem essa característica, ela fica sem esse sebo. Então dá para lixar diretamente com a lixa 150, que não vai embaçar a lixa não. Então agora sim, a quina, tá vendo? Ficou para baixo da massa. Ficou para baixo da massa, então tem massa ali para tirar, para ficar na posição certa. Então feita a marcação aí, eu vou passar em 3 fitas crepes aí, para proteger essa região aí, que a lixa não pode desbastar abaixo dessa marca da caneta. Então vou passar aí 3 fitas crepes. Aliás, eu passei só 2, não achei que ia passar 3. Então eu passei 2 ali, porque eu tô deixando com a lixa 150. A lixa é muito fininha, ela segura mais o corte. 2 fitas crepes segura o corte dessa lixa 150. Então, de novo lixando aí, eu vou tirar até ficar no rumo da fita crepe ali a massa. Aí fica nivelada aqui, né, certinho. Eu vou tirar toda a tinta da caneta, tem que ser tirada, tá, gente? Feito o lixamento, tirou a fita crepe, tira toda a tinta da caneta. Se ficar tinta da caneta aí, o que vai acontecer? Ela vai passar pelo prime e vai chegar na tinta e depois vai passar pelo verniz. Então vai ficar aparecendo a marca da caneta depois de pronto. Então, feito o lixamento do carro aí com 320, apliquei massa em todos os detalhes que tinha no carro. E também o colaborador lá me ajudou também a fazer isolamento também e eu fiz a preparação da massa lateral. Vou limpar o carro todo e iniciar agora a aplicação aí do Wash Prime. Eu gastei, se eu não me engano, foi 3 latas de Wash Prime nesse carro. Fazer a aplicação nele todo. Então aí eu vou passar bastante solução desengraxante, porque para não deixar nenhum resíduo aí de removedor pastoso. Embora o carro foi todo lixado, mesmo assim eu passei bastante a solução desengraxante. A tampa traseira também teve funilaria, tá, gente? Aí é o teto. O teto não tinha amassado. A outra lateral. Feita agora essa limpeza. Agora vamos iniciar o isolamento, né, dele todo. Isolamento por dentro das portas e tudo. Vamos iniciar a aplicação do Wash Prime. Foram 2 camadas de Wash Prime. As 2 foram aplicadas de forma uniforme. Pegando todos os detalhes. Aí esse carro eu pintei a estrutura dele, a parte inferior dele todo. As portas, capu, paralamas, laterais e tampa traseira. E o teto eu pintei separado. E depois foi pintado separado também os para-choques. A gente não desmontou os para-choques desse carro, tá, gente? Fiz trabalho com ele no local mesmo. A parte interna não tinha defeito, não tinha descascado, né? Que não tá pegando sol. E sobre esse Wash Prime aí, a necessidade dele maior aí, gente, além de evitar a oxidação, é a aderência, tá? Esse galvanizado aí, se fizer aplicação de Prime direto sobre ele, o que vai acontecer? Vai desplacar, no caso vai desplacar o primer. Ele vai ficar de novo galvanizado exposto. Então o Wash Prime, a função dele é essa aí, a maior função dele é essa. É criar uma aderência melhor para o Prime. E também evita a oxidação. Porque tendo aderência, gente, qualquer coisa que tenha aderência sobre a lata, evita a oxidação.
Para ter ideia, um metalon ele vem da fábrica com óleo, porque o óleo ele cobre a superfície ali da chapa, evitando a umidade ter acesso ali à lata, que a umidade serve como catalisador e dessa forma evita a oxidação. Então o Wash Prime, ele, além dele promover essa aderência, ele tem também na formulação dele ácido fosfórico, que também tem a mesma função aí do galvanizado aí, que é criar um antioxidante não solúvel. Então agora a segunda aplicação aí do Wash Prime. Então eu considerei, gente, o defeito desse carro, uma possível causa foi implementação, uma possível causa, tá, gente? Não estou afirmando que seja isso, mas no meu entender, depois que as fábricas ajustaram a pintura à base d'água, surgiu esses defeitos. A gente pode notar que a partir do ano de 2012, as motos da Honda também começaram a ter muito desplacamento de verniz. Então, eu considero que pode ser por conta da implementação de tinta à base d'água. A tinta à base d'água é uma tecnologia nova e toda tecnologia nova ela tem assim o seu período ali de adaptação. Às vezes a tinta à base d'água no país europeu tem uma resistência muito boa, mas por conta de ter menos sol. Já chega numa região igual o Brasil, com um país tropical, que tem muito sol, pode ser que não tenha a mesma resistência. Gente, isso aí eu estou falando, eu estou sugerindo que possa ter sido isso. Que parece ser isso, porque o tipo da pintura continua o mesmo, os processos são o mesmo. A única coisa que mudou nessa faixa de ano de 2012 foi a questão aí da tinta à base d'água, que começou a ser implementada nas fábricas. Então é uma coisa que pode ser que é a causa do desplacamento. Principalmente aí no Prime, tá? O Prime desse carro aí, o problema desplacou no Prime, e nas motos geralmente é o verniz que desplaca. Com o sol não tem muita resistência ao sol. Então agora a aplicação aí do Prime PU. Eu vou aplicar também 2 camadas de Prime PU. O Prime PU eu gastei quase 1 galão, tá, gente? Quase 1 galão de Prime para fazer a aplicação desse carro. Para fazer a aplicação de 2 camadas. Eu estou utilizando, gente, uma pistola 2.0, tá, gente? Eu adquiri essa pistola 2.0, que ela tem uma vazão maior. Para fazer aplicação de carro grande assim, a pistola com bico 1.4 é bem mais lenta, né? Porque ela tem a vazão menor. Então eu fiz um investimento e comprei essa pistola para fazer a aplicação de Prime, principalmente nesse carro. Nesse carro aí, porque se eu fosse utilizar uma pistola um bico 1.3 ou 1.4, eu ia gastar quase o dobro de tempo para fazer a aplicação dessa mesma quantidade de Prime, porque ele tem bem menos vazão. Então eu fiz esse investimento aí. É uma ferramenta que vai durar muitos anos, então acho que vale a pena fazer esse investimento. Aí eu vou aplicar, gente, o Prime aí. Aí eu comecei a aplicar desse lado aí, do lado esquerdo. Nessa porta aí do passageiro eu vi uma contaminação de removedor pastoso. Mesmo fazendo essa limpeza rigorosa, eu notei ali uma contaminação ali de removedor pastoso. Aí vocês devem se perguntar, mas como que vê a contaminação de removedor pastoso? O Wash Prime não seca, tá, gente? O Wash Prime não seca sobre onde tem contaminação de removedor pastoso. E fica tudo seca ao redor e aquele pedacinho não seca. Então o que tem que ser feito? Eu vim ali, passei um tine PU com um pano, limpei todo o Wash Prime que foi danificado, né, pela contaminação. Depois eu passei um 320, bem passadinho, passei solução engraxante e apliquei o Wash Prime de novo naquela região. Por isso que eu não filmei, eu pulei a porta, entendeu? Mas depois eu fiz a aplicação do Wash Prime nela também. Então foi 2 camadas de forma igual vocês estão vendo aí. Então, gente, se você estiver aplicando aí o Wash Prime, apareceu uma parte que está brilhando, se ele fez limpeza com removedor pastoso, uma parte que não seca o Wash Prime, então é limpar. Você não insiste em aplicar Prime em cima, que você vai ter problema no futuro. Aquela parte ele pode desplacar, ela vai estar contaminada. Então aí já está todo no Prime, isso é no dia seguinte. Esse carro ficou com 1 dia o Prime secando nele, eu não trabalhei nele durante 1 dia. O Prime puxar bastante, 1 ou 2 dias, tá, gente? Eu não recordo certinho, não. Eu parei ele para fazer outros trabalhos e deixei o Prime dele secando.
Então as partes internas aí, os óculos das laterais, onde que fica a lanterna, a gente isolou tudo. As entradas de porta, a gente isolou tudo. Entre o paralama e a porta também a gente isolou ali para não cair prime ali dentro. Os forros de paralama todos. A parte interna do capô a gente isolou. A gente não vai tirar o capô para não marcar os parafusos. Eu acho melhor desse jeito. Tirar o capô é mais fácil, mas a gente acaba marcando os parafusos. Eu prefiro fazer assim. Tem como você pintar os parafusos depois e tudo, mas se a gente costuma não esquecer e para evitar esquecer, a gente deixa no lugar certinho lá, a gente pinta no lugar, isola direitinho, que funciona da mesma forma. Então iniciou a preparação aí do lixamento do Prime, tô lixando com 320. Igual eu falei, essa lateral foi um colaborador que preparou ela. Então no momento ali que eu fiz o gabarito para fazer a marcação ali da quina direitinho, eu notei que ficou uma massa alta ali pertinho da quina. Então vou fazer o desbaste desse excesso de massa e já aplicar outra camada de Prime. Então eu isolei aí a parte superior e tô lixando a frente, né? A parte da frente aí das quinas. E depois eu vou isolar por baixo dessa fita e lixar a parte superior da quina. E dessa forma a quina fica toda nivelada, toda num alinhamento só. É trabalhoso? É mais trabalhoso, mas o acabamento fica bem melhor. Então são coisas que demoram mais, que acaba consumindo mais tempo, mas o resultado é melhor. Igual a situação desse carro, eu poderia ter só removido só as partes que estavam desplacando, mas também eu ficaria com consciência pesada. Poderia no futuro descascar as outras partes. Mesmo pintada por cima pode descascar, porque o problema está entre o cataforese e o Prime, e o Prime original. Então pode acontecer, é uma bomba relógio que pode estourar a qualquer momento. Então, para não ter chance nenhuma de acontecer qualquer problema, eu preferi remover o veículo todo. Então vocês notaram que a lata ficou exposta na lateral. A lata não, a massa ficou exposta. Eu vou aplicar um monte de Prime ali. Marcando também todas as quinas, tá, gente? Isolando elas, protegendo elas ali. Para não ficar sem as quinas. Tem algumas quinas nesse carro discretas. Então para ficar com um acabamento melhor. Então eu lixei ali com a 320 mesmo e apliquei depois uma mão de Prime. Não ficou lata exposta. O lixamento tirou o Prime, mas ficou o Wash Prime ainda, não tinha saído todo. E eu apliquei só Prime. Então eu vou lixar o carro todinho aí com a 320 a seco, tá, gente? Vou fazer lixamento desse carro de forma híbrida, igual eu já fiz vários aí, vocês estão vendo. Estou sempre trabalhando dessa forma, a forma mais rápida que eu achei até agora de fazer esse trabalho. E fica com acabamento melhor. Então eu lixei todos com 320, muda as fitas de posição, lixa a parte inferior, depois lixa a parte superior. Agora eu vou passar o pó xadrez com a lixa 400 na Rokit. Com disco interface eu vou tirar as marcas da lixa 320. Então eu vou fazer esse procedimento no carro todinho. Eu demorei para lixar o Prime desse carro com a 320 e 400. Um dia tá lixando o dia inteiro. Gastei um dia para lixar. Depois eu gastei mais um meio-dia, umas 6 horas mais ou menos aí de trabalho para lixar com a 600 e isolar. Antes de isolar, eu lavei esse carro, tá, gente? Lá passei, joguei água nele. Antes de isolar para fazer pintura. Eu não filmei o isolamento da pintura desse carro. Acabei não gravando. O conteúdo desse carro é muito grande. Aí o outro lado de cá do mesmo jeito aí. Vocês podem notar que o paralama não passei fita na quina dele de novo, porque a quina dele ficou certinha. Então não houve necessidade de passar fita na quina dele. Então o capô tem uma quina no meio dele ali, eu protegi também para ficar com a quina bem definida, igual ao original. Agora eu vou vir passando a 600 com água, tirando todo o resíduo de pó, lixando todos os cantinhos. Aí a parte a gente lixa todos os cantos, porque a parte central a gente já fez o lixamento com a Rokit. Você pode notar, o isolamento está todo interno, agora eu tirei o isolamento. Farol também a gente não vai tirar. Dá para fazer o trabalho ali tranquilo com o farol no lugar. Ele tem tipo uma galetinha ali que dá para enfiar a fita crepe entre o paralama e o farol. Então dá para isolar direitinho, tirar o farol ali. Tem gente que gosta de tirar, eu não prefiro não tirar.
Eu acho que melhor, não vai acrescentar, não vai atrapalhar no acabamento do farol no local, não. Então, todos os cantinhos, o teto eu vou lixar também. Deixar tudo lixadinho. Depois de tudo lixadinho, eu vou isolar o carro e isolar o teto também. Vou pintar só as partes de baixo primeiro, depois o teto. Não tem como pintar, tá, gente? O teto junto com as laterais. É muito difícil pintar porque eu tenho que subir no banquinho para pintar o teto. E a gente pode encostar a barriga ali, né? Eu tô barrigudo pra caramba, encosta a barriga nas laterais aí, nas colunas e marca a pintura nova. Então tem que fazer de 2 etapas mesmo. Eu prefiro fazer desse jeito. Tem gente que pinta e dá certo. Eu não consigo fazer, então é melhor fazer por 2 etapas. Ah, gente, outra coisa. Eu pesquisei na internet aí sobre esse rack. Como remover esse rack? Esse rack aí, para tirar ele, tem que tirar o forro de teto. Ele é parafusado por dentro do carro, debaixo do forro. Então tem que tirar o forro de teto para tirar o rack desse carro. Então eu não vi nenhum vídeo mostrando como que tira. Aí eu tive que contratar um capoteiro, né, um montador especialista para tirar o forro de teto. Porque forro de teto é bom sempre contratar um especialista, porque ele é feito de um material tipo um papelão. Se você for tirar da forma inadequada, ele pode quebrar e estraga o acabamento do carro do cliente. Então eu terceirizo esse tipo de trabalho. Então eu vou limpar esses óculos aí das laterais, lavar isso com sabão. Algumas partes podem notar que o primer ficou bem fininho, mas isso aí não tem problema. O principal ali é o wash primer, ele tá ali certinho, não saiu. Então agora eu vou limpar aí onde que fica a boca do tanque, vou isolar essa região interna também aí. Isolar a tampinha por dentro. Lavar também bem lavadinho essa janela, esse óculos da lateral, tirar todo o barro, tinha muito barro, muito resíduo. E isolar tudo. Então feito aí o isolamento, vou iniciar a pintura. Eu gastei nesse carro aí, nas laterais dele, na tampa traseira, no capô, 4 latas de tinta, tá, gente? 4 latas de tinta. Eu resolvi pintar poliéster. O poliéster ele tem uma resistência maior do que o PU. Ele aguenta muito tempo, assim, o polimento ele aguenta mais tempo, porque a camada é maior, né? Tem mais camada de verniz do que a tinta PU. A tinta PU acaba você fazendo aí 4 camadas de aplicação de tinta PU. Só que a tinta, ela PU, mesmo ela não tá queimada, vai ficando transparente. A gente vê muito carro original, assim, vai ficando transparente, que a tinta vai ficando azulada, o carro transparente. E já o poliéster não tem isso aí, ele não fica azulado. Quando ele queima e perde o brilho, não perde a cor, né? Então agora aí a aplicação da tinta poliéster, a aplicação aí desse jeito aí é a velocidade normal da filmagem, tá, gente? Aplicação um pouco mais lenta, eu sempre aplico de forma mais lenta, aplico com menos ar e aplico de forma bem uniforme. Agora estou fazendo a aplicação aí da tinta no capô. Foram 4 camadas de tinta, totalmente uniforme, igual vocês estão vendo aí. Eu sempre trabalho desse jeito. Trabalho de forma aplicar sempre uniforme. Dessa forma, você economiza tinta, você evita aí problema de local ficar sem tinta, outro local ficar com muita tinta. Então sempre procure trabalhar com aplicação uniforme. A regulagem da pistola está com a vazão totalmente aberta. É cerca aí, gente, de 1,5 bar de pressão. Tá, gente? Que eu costumo aplicar material sempre nessa pressão aí. Sobre a distância da pistola, da peça aí, é de cerca de 5 a 10 centímetros, tá? Não aplico muito de longe, quando você aplica muito de longe também, você acaba criando uma textura ruim. Quanto mais lisa a tinta poliéster ficar, melhor fica o acabamento do verniz também. Mais liso o verniz vai ficar. Geralmente o verniz ele acompanha, tá, gente? Ele acompanha a aplicação da tinta. Se a aplicação da tinta for mal feita, o verniz também vai ficar com a aplicação estranha. Se a aplicação da tinta é grossa, o verniz também vai ficar alaranjado. É tanto que influencia a aplicação da tinta, porque uma marca de lixa que fica na preparação,
fica na tinta e você aplica o verniz, no brilho do verniz você consegue enxergar a marca da lixa. Ou seja, que o verniz ele acaba acompanhando a preparação, ele não cria uma camada diferente, ele acompanha a preparação. Você que depois consegue lixar o verniz e disfarçar esse tipo de defeito. Só que você vai gastar mais lixa, mais tempo para fazer o polimento. É melhor caprichar um pouco mais aí na preparação, um pouco mais na aplicação da tinta, que você vai economizar tempo no polimento e evitar também depois de problema de rebaixamento. Todos os procedimentos aí que a gente fez nesse carro aí são procedimentos que são recomendados pela fábrica, tá, gente? Não foi feito nada aí que seja aí invenção, tá? Tudo é recomendação da fábrica. Nós utilizamos aí a linha completa aí da Anjo, tá? Para fazer a pintura desse carro. A única coisa que a gente não utilizou da Anjo aí nessa preparação e pintura foi a tinta. A tinta Anjo aqui na cidade a gente tem pouca disponibilidade, tá? Tem mais aqui o material de preparação mesmo. Mas o ideal era aplicar a toda a linha do material só. Porque assim, se der algum probleminha aí, você pode reclamar com a fábrica, né? Se der algum probleminha de desplacamento ou fervura, alguma coisa assim, você pode reclamar com a fábrica que você utilizou tudo da mesma marca. Lembrando também que eu sempre utilizei tanto no Prime quanto aí no verniz o tine adequado para fazer a diluição aí para a região quente, tá, gente? Às vezes as pessoas pintam carro aí em todo lugar do Brasil, acham que é um tipo só de solvente, só um tipo de catalisador. As fábricas, eles geralmente têm o catalisador correto para cada região. Região mais fria é um tipo de secagem de thinner, é um tipo de secagem de catalisador. Região mais quente é também diferente. Por isso muitas pessoas reclamam de problema de fervura. Às vezes ela mora em uma região muito quente, utiliza catalisador para a região fria, ou thinner para a região fria, acaba fervendo, porque o material vai secar mais rápido do que deveria. O material tem que secar de forma correta, porque dá tempo do solvente sair daquele filme, né? Porque o verniz ele cria um filme e esse filme ele tem que ficar ali um pouco mole até esse solvente das partes mais inferiores e saindo, escapando. Depois que sai, esse filme fecha e cria aquele brilho intenso. Agora, se esse filme seca e fica retido solvente na parte interna do verniz, esse solvente ele vai criar bolhas, micro bolhas. Essas bolhas vão empurrar esse filme para fora. Por causa a gente vê quando dá uma fervura, a gente vê aquele filme, no filme do verniz ou no filme do Prime, aquela parte superior do Prime ou do verniz, a gente vê aquele monte de bolinha. E quando a gente lixa, fica um monte de furinho. Porque são bolhas de solventes que ficaram retidos debaixo desse filme. Então isso que é um dos causadores da fervura, é isso aí. Então agora eu vou fazer a aplicação do verniz. Já foram 4 camadas de tinta poliéster. Esse é o branco Sumit, tá, gente? Vou fazer a aplicação do verniz de forma padronizada também. Da mesma forma na aplicação da tinta. Vou utilizar a lâmpada branco, gente. Utilize lâmpada que vocês vão ver o resultado vai ser bem melhor. Não interfere aplicar de cima para baixo ou de baixo para cima. É ideal você sempre terminar o verniz e começar ele numa região mais fina do carro. Igual eu iniciei a aplicação na lateral, ali na parte mais fina da lateral. Então, quando eu terminar a aplicação dessa camada de verniz, ela vai terminar naquela região. O que vai acontecer? Vai ficar menos overspray. Você nunca pode começar uma aplicação, envernizar meio capô e dar a volta no carro e depois terminar de envernizar a outra metade do capô. Isso vai criar um overspray no capô ali e vai acabar com o trabalho. Outra coisa interessante nesse carro é que a aplicação da tinta, a gente geralmente espera um intervalo de 10 minutos para ela secar. Esse carro é tão grande e demora tanto a gente aplicar a tinta nele, que o tempo da gente dar a volta nele, dá 10 minutos. Ou seja, a aplicação é constante. Porque o tempo que a gente gasta para dar a volta nele é 10 minutos, é o tempo da tinta puxar. Então não tem intervalo por conta disso. É um carro que não precisa ter intervalo, porque o intervalo acontece na própria aplicação. É como se fosse pintar um paralama. Se deu uma mão ali, aí sim você tem que esperar 10 minutos. Agora ali não. Se comecei na lateral, quando cheguei na lateral de novo, já deu 10 minutos de aplicação. Do jeito que eu aplico, tá, gente? Tem gente que aplica mais rápido.
Então agora é a segunda camada de verniz. Aí eu tô finalizando, tá, gente? Finalizei na lateral ali, mas eu já iniciei já a aplicação do outro lado. Já iniciei, porque já deu 10 minutos aí nessa brincadeira aí, ó. Aí depois eu fiz o trabalho de teto. Vou mostrar pra vocês a pintura do teto. Os para-choques, igual eu falei, foi o colaborador lá da oficina que fez, né? Os dois para-choques que operou e pintou. Esse carro também teve uma coisa interessante dele, que ele chegou pra gente fazer o trabalho, ele não tinha batida. O cliente bateu o carro aqui na nossa cidade. Ele trouxe o carro, fez orçamento na oficina. Aí ele foi no parente dele, quando chegou lá, bateu o carro, amassou o paralama e quebrou a beirada do para-choque. Aí aumentou o trabalho. É sorte e azar, né? Porque se ele tivesse já pronto o carro, que seria ruim, né? Mas o carro ainda não tinha iniciado o trabalho, então teve esse probleminha aí, quando ele chegou aqui na nossa cidade. Agora a aplicação aí do verniz no paralama. Eu acredito que eu não filmei aplicando verniz do outro lado lá, mas a aplicação é toda uniforme, tá, gente? Eu não coloquei em velocidade normal aqui, porque ia ficar... Esse vídeo ia demorar aí, são 4 camadas, 6 camadas. Ia ser 60 minutos só de aplicação de material. Só de aplicação de tinta e verniz. Aí o carro depois de envernizado. Agora eu estou mostrando para vocês. E tirou a guarnição do vidro, tá vendo? Tá vendo, gente? O rapaz foi lá e arrancou a guarnição do vidro. E agora eu vou lixar essa parte de dentro aí, onde fica a guarnição, para dar um acabamento aí fino. Então eu vou lixar com 320, tá, gente? A seco. Vou tirar esse ressalto aí da pintura que eu fiz. E tirar a sujeira que estava debaixo da borracha, tá? Então vou fazer esse lixamento aí. Lá na parte de cima a borracha já tinha tirado a tinta, já tinha tirado o primer, já tinha tirado o cataforese, já tinha tirado o galvanizado e começou a enferrujar. Vocês vão ver aí. Então vou lixar bem lixadinho, tirar totalmente nessa parte aí dos dois lados aconteceu isso aí, ó. A borracha tinha tirado, todo o material já estava oxidando. Isso aí com o tempo isso aí virar um podre. Então dessa forma aí não vai apodrecer mais não. Vou fazer um trabalho aí, vou aplicar material, bastante material aí para ter resistência, para não estragar de novo. Aí eu vou pintar o teto e essas duas partes da coluna aí interna. Então agora eu vou fazer a aplicação aí depois que eu fiz o lixamento de tudo. Estou aplicando agora o Wash Prime. Depois eu vou fazer a aplicação aí do Prime PU aí dentro também desse cantinho aí. Então lá o vidro traseiro, os vidros da lateral não precisou tirar eles, porque eles não tem guarnição, o vidro é tipo suspenso. Então dá para isolar ali o vidro ali e dar um acabamento bom. Então agora a aplicação da tinta no teto. O teto, gente, consumiu uma lata de tinta, tá, gente? Vocês podem notar, vocês vão olhar lá fora da oficina, lá o trânsito passando, que eu inicio a aplicação de tinta desse carro, quando eu termino a aplicação do verniz, já está à noite já. Eu fiquei a parte da tarde todinha só fazendo o trabalho desse teto, pintando ele, tá, gente? Eu apliquei primer nele antes do almoço, nessa entrada aí da canaleta. Eu comecei a mexer nele, era cerca de 10 horas da manhã. Fiz a aplicação do primer dentro da canaleta. E depois do almoço eu lixei esse primer e isolei o carro todinho. E terminei de vernizar, já estava à noite. Então o serviço ele consome bastante tempo. Vocês podem notar que tem que ficar subindo no carro para vocês verem. Para fazer a aplicação da tinta, a barriga vai encostando. Ali quase tem que deitar em cima do carro para fazer a aplicação do material no teto. Então, para pintar o teto junto com o resto do carro, além do overspray que vai ficar o teto meio grosso, porque é muito material, é muito tempo que demora para fazer a aplicação ao redor do carro todo. O acabamento não ia ficar tão bom. Então, a melhor coisa é fazer isso aí, pinta separado, que o acabamento fica muito bom. Então foram 4 camadas de tinta no teto. Então tem que ser vários pedacinhos, tá vendo? Toda hora tem que subir. São 3. Eu subo 3 vezes em cada lateral do carro para pintar, para jogar tinta no teto todo e verniz da mesma forma. Aí tá acelerada, gente. Essa aplicação é mais lenta. Agora a aplicação do verniz. Aí já tá no finalzinho da tarde, começando a querer escurecer já. Quando termina a aplicação do verniz já tá escuro.
Então, as camadas aí, eu guardei os 10 minutos, sabe? Por ser uma peça, mesmo sendo grande, assim, ela não consome 10 minutos para fazer a aplicação nela toda. Então, nessa aí eu esperei o intervalo maior. Esperar o intervalo tem as vantagens, muitas vantagens, que o brilho fica mais intenso, evita a perda de brilho. O material ele seca melhor, não fica aquele material gelatinoso, né? A gente vê muito pessoal reclamando que o material, eu pintei, mas o material não secou, ficou meio gelatinoso, a unha pegando. Às vezes é porque não esperou o intervalo correto entre as camadas, ou fez uma aplicação muito encharcada. Então já tá escurecendo, tá vendo, gente? Lá nos fundos, lá, como que já tá bem mais escuro. Então essa aí eu tô finalizando a segunda camada. Vou mostrar pra vocês o teto como ficou também depois de envernizado. Aí no caso ficou ainda, demorou mais uns 3 dias ainda para pintar os para-choque. Gastou para pintar o para-choque um dia, tá preparando, trabalhando nisso, mas aí o carro ficou envernizado, secando. Agora eu vou mostrar para vocês o teto já envernizado. Aí já tava de noite já, tá, gente? Ó, como lá fora da oficina tava escuro. Então os para-choques agora, eu vou mostrar para vocês os para-choques, fazendo trabalho para-choque. O carro tá de novo dentro da cabine, foi para fora. Voltou agora de novo para a cabine, agora está isolado, já foi aplicado em uma camada de tinta, onde estava quebrado já foi recuperado no para-choque. E agora eu estou colocando aí os adesivos de novo da coluna, né, que a gente tirou. Estou fazendo a aplicação desses adesivos aí, é um adesivo preto fosco, aquele áspero, não é aquele liso, tá, gente? É preto fosco. E também fiz a montagem dele. Eu demorei para montar ele umas 5 horas, tá, gente? Montar as portas, montar os forros, as maçanetas. Também nós pintamos também as maçanetas, pintamos o aerofólio. O aerofólio a gente teve que tirar também, para ficar um acabamento melhor. Aí estou tirando o excesso de adesivo na parte interna. Agora eu vou fazer a lateral, vou gabaritar ali, tá, gente? Fazer uma marcação, cortar, gabaritar para os dois ficarem na mesma altura. Agora eu vou aplicar aí. Coloco a primeira parte alinhada e agora eu já vou colocando o restante. Aí eu vou mostrar para vocês o carro já pronto, já. Aí esse carro saiu da oficina, foi para uma estética automotiva, tá, gente? Fazer uma super geral nele, na parte interna. Mesmo a gente tomando os cuidados todinho, com isolamento, protegendo tudo, em poeira ainda acaba pegando poeira. É muito pó, é muito trabalho. Mas a gente deu uma limpeza nele mais ou menos para ele ir embora. Aí o carro pintadinho, já montado. Compramos as presilhas aí para os frisos, que acabaram quebrando. Aí o teto, a raca já está no lugar. Já está montado o forro de teto. A antena também, tá, gente? É importante tirar ali, para dar um acabamento legal. Aí o brilho do carro. Verniz da Anjo da linha Carmo 2.1. O carro ficou com estado de novo. Carro 2015 virou carro 2022 de novo. Sem detalhes. Aí as lanternas no local já. Aí eu vou, não tava sem aerofólio ainda, tá vendo? Já tinha preparado lá, vou mostrar para vocês o aerofólio fora do lugar. Aí o aerofólio, tá vendo? Já tá com a dupla face passada nele aí por dentro, ó. Tá vendo? Tá brilhando, né? Dupla face. A gente cola com dupla face, não cola. Tem pessoas que colam isso com super bond, doideira, tá? Você pode soltar a qualquer momento. Então aí já tá no local. Ele é só colado, não tem parafuso. E é isso aí, galera. O vídeo tá chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado aí, que vocês tenham tirado algumas dúvidas sobre o trabalho. Peço a vocês que inscrevam no canal, divulguem, compartilhem, que isso ajuda o canal a continuar a crescer, tá, gente?
Forte abraço a todos aí. Vou deixar com vocês aí a filmagem dele aí. E o vídeo tá chegando ao final. Forte abraço a todos aí. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.